te adorar. Foi que eu nasci. Compra em mim.
de novo, teu povo ama-te. A palavra de Deus nos diz que para a gente poder viver algo novo, a gente tem que deixar o velho para trás, né? E muitas vezes a gente gosta de colecionar coisa velha, né? Não tem? Tem coisa que a gente não usa, que fica lá. Mas a gente gosta de colecionar, deixa lá, né? Então assim, se você tem um espaço, uma casa onde está cheio de coisas que você não usa, que fica lá só acumulando, como que vai chegar uma coisa nova, né? E a palavra de Deus em Isaías diz assim, ó: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O pastor Márcio pregou isso aqui esses dias, né? Quem lembra? Pregou, não pregou? Eu amo com a minha cabecinha meio assim, mas eu lembro que ele pregou, tá? Mas por que a gente tem que deixar para trás certas coisas? As coisas do passado, pode ser... Tem umas coisas que a gente gosta de guardar, né? Eu tenho uma máquina de costura velha lá, que eu vou até pôr umas plantas em cima, vou fazer uma decoração, né? Meu pai tem um carro, né, pai? Que eu andei de 1969, né? É da família, faz parte, o carrinho tem altas histórias. Mas tem coisa que aconteceram que a gente não gosta de guardar. Fatos que ficam ali, sabe? No coração, na mente, toda hora vindo. Às vezes, algo que te chateou, uma rejeição de um pai, uma briga com uma tia. Ai, como que eu vi a moça falou pra mim? Faz 20 anos que eu não sei se ela falou que eu não vejo meu tio, agora eu não lembro, porque ela estava com um carrinho de... tipo uma carrocinha de pegar reciclagem, né? Que fala? Moça forte. E eu lembro dela que a irmã dela trabalhou comigo, então eu estava no Paraná, andei por lá, né? E aí ela falou, faz 20 anos que eu não vejo um tio. Mas tem pessoas que ficam 20 anos sem falar com mim, sabia? Tem alguém aqui que faz 20 anos que não fala? Não precisa falar, se tiver, pensa que Deus vai falar com você hoje. Então, essas coisinhas ficam, sabe o que? Roubando a nossa energia, fica roubando a nossa bênção. E Deus fala assim, ó, esquece que ficou para trás, mas Ele também fala, resolve. Né? Porque as coisas do passado, elas trazem, sabe o que no nosso coração? Ô, irmã! Eu não tinha visto você, viu? Já estava sentindo aqui, ó, tum. Cadê a irmã Cida? Viu? As coisas do passado, muitas vezes as coisas ruins, trazem, sabe o quê? Revolta. Sabia? As coisas que aconteceram no passado, ruins, trazem revolta. Mas e as coisas boas? O que elas trazem? Comodismo. Ah, eu consegui, então tá bom. Tá muito bom. Não é assim? Não ia falar, se for Jesus, fala que eu quero falar com ele.
Mas vai que Jesus liga para mim também, né, irmãos? Então, irmãos, as coisas ruins do passado traz revolta. E esse sentimento de revolta não vem de Deus. Não vem. Por isso que a gente tem que procurar resolver, pôr as coisas em ordem e não ficar vivendo das coisas. Eu vou dar outro exemplo aqui. Eu estava com um quartinho, que hoje eu não vai ser longa não, até pela Mara. Aqui, né, Mara? Você está ouvindo bem? Eu estava com um quartinho lá, que eu abri a porta dele, eu tirei todas as tranqueiras dele. Olha o que eu fiz. Pintei ele, certo? Pus as tranqueiras para fora. Mas vocês não têm noção. Eu ia fazer o PowerPoint que a irmã falou lá no Café com Deus, né? Mas não dei conta não, irmã. Eu ainda tenho que aprender a inteligência artificial melhor. Para pôr a foto do meu quartinho ali para vocês verem. Né? Para vocês orarem mais pela pastora. Aí o que aconteceu? Eu tirei tudo e pintei. Aí o que eu fiz? Enfiei tudo de volta. Porque tem que organizar. Mas vai dar trabalho. Gente, é quadro de fotografia, é parafuso, é prego, é pedaço de madeira, olha, vocês não têm noção, troféus dos meus filhos, aí é raquete de tênis, bolinha, daí vem martelo pro meio, e vocês não têm noção. Aí o que eu fiz? Fechei a porta. Tá? Daí eu falei, pintei um. Comentei com você, não comentei, irmão? Eu mostrei o quartinho pra você? A sorte sua. Então, aí eu falei, bom, tá muito bagunçado. E toda vez eu passo, irmãos, mas não é que faz pouco tempo, faz 6 meses, mais 6 meses começo do ano. Nós já estamos em novembro. Não pensem mal de mim, não me julguem. Irmãos, eu falei, que vergonha. Aí eu falei, não, essa minha lavanderia é tão suja, feia. Sabe quando você está incomodado com as coisas? Eu falei, eu vou pintar minha lavanderia. Daí eu comecei. Eu fiz um pedaço, aí viaja, vai não sei pra onde, não sei pra onde, não sei pra onde, não sei pra onde, volta em negócio, e cobra aqui, aí funcionário que sai, trata cavalo, e pega cavalo, aí, gente, não tinha energia pra fazer, e toda hora eu olhava lá e comecei um pedaço. Daí, pra mim ficar mais feliz, eu peguei o rolo e fui assim, fop, fiz aquele zigue-zague assim, fiz o zigue-zague voltando, mas não ficou bom. A Mara era ótima pintora, tá? Eu tava querendo me inspirar nela. Eu pinto as cocheiras, as coisas, né, Mara? Você lembra que você pintava as casas? Subia escada, tudo, arteira. Aí, conclusão, não deu tempo de eu acabar, ficou meio bagunçado. E aí eu achei um outro quartinho, que eu falei, esse aqui tá muito sujo, vou pintar também. Irmãos, eu fui começando e não terminando nada. Vocês estão entendendo? Fui começando e não terminando. Começando, a hora que eu fui, foi o corredor da minha lavanderia inteira. Tinha um quartinho fechado, cheio de bagunça, o banheiro cheio de... meu filho gosta de acampar, é aquelas coisas, como chama, que a gente entra dentro, barraca, os ferros da barraca, a luz da barraca, o fogãozinho da barraca. E, fui para outro quarto. Pintei meia boca. Não ficou bom, irmãos. Tinha umas partes de agachar lá embaixo, eu até passei a ficar crepe, eu quero ser caprichosa. Eu falei, gente, mas não, estava ruim. Aí um dia, eu sentada lá pensando, né? Ai, Deus, estou tão satisfeita comigo. Porque eu acomodei, eu já estou desde essa bagunça. Se isso estiver acontecendo com vocês, irmãos, né? É para nós. Eu falei, até quando eu vou ficar com essa lavanderia feia? Porque sabe o que aconteceu? A minha lavanderia foi ficando... A senhora foi quando estava feio lá? Foi. Ai, meu Deus. Estava feio, irmãos. Aí, é verdade. Aí, foi bagunçando o resto. A hora que eu vi os quartos dos meninos estavam bagunçados, o meu quarto estava ficando bagunçado. Tudo ficando bagunçado, porque eu não terminava a lavanderia, aquele monte de roupa, e dobra roupa. Aquela confusão. Aí tem as roupas que tem que passar, tem as roupas que a gente abençoa e já guarda. Eu falei, não tá certo. Eu fiquei assim, até quando? Isso está roubando minha energia, parece que minha vida está travada por causa disso. Senhor, me dá força. Aí orei de manhã, e não sei porquê, eu liguei para a Fernanda. Se alguém precisar de alguma coisa, ela conhece tudo São Roque. Venda, rolo, troca, tudo. Pode passar que ela vende, ela troca, ela multiplica. Eu liguei, Fernanda. Ai, filho, nossa, estou tão desanimada. Eu tenho uma faca para dar para ela, faz uns 3 meses que eu mais, né? Eu também esqueço de dar para ela. Aí eu, Fernanda, ai, Fê, você não vai ser um pintor? Fê, porque eu comecei a pintar, não acaba, as tintas tá lá, os rolos tá lá, é só terminar.
Daí ela falou assim, eu conheço, lembra aquele que trabalhou aí, fulano de tal? Eu falei assim, eu já esqueci, Fê. Ela, aquele e tal. Eu falei, lembro mais ou menos dele, mas né. Eu falei, tem o seu João do Ovo. Já que eu vou explicar para vocês, tá? Não é o seu João, não. O seu João do Ovo é um senhor, ele é aposentado do exército, é sozinho. Ele é muito bonzinho, seu João do Ovo. Eu falei, eu quero o João do Ovo, manda aí do João do Ovo para mim e manda do outro, né? Vai que o João do Ovo não topa, né? Gente, liguei pro João do Ovo. Oi, seu João, quem me passou seu telefone? Fernanda, eu tenho um servicinho aqui pintar uma lavanderia. Assim, eu até comecei, para ele foi ótimo, gente, porque já estava a bagunça, era só ele, sabe, aprimorar. Aí, quando Deus fez o homem, fez a mulher, ele aprimorou. Então, aí eu falei para ele, você não pode vir, seu João? Ele falou assim, eu posso passar hoje à tarde? Eu falei, gostei desse homem, é para onde? É esse mesmo que eu gosto, gente assim, na hora. Eu falei, pode vir. Quem quiser, eu tenho o telefone de João do Ovo, tá? Para pintar. É de segurança, cara firme. Seu João foi lá, olhou, fez um preço bom. Eu falei, não, pode vir. No outro dia que estava começando, irmãos. Gente, não é por nada. A minha lavanderia, não acabei de pôr no lugar, porque daí eu pintei a casa inteira, né, pai? Tá bagunçado. Meu pai chegou e falou, pai, paciente, tá bagunçado. Mas os quartos eu terminei, a lavanderia eu terminei, e parece que a minha casa fez assim, clareou. Minha casa clareou, parece que, Aí estava um mato dessa altura, eu também chamei o irmão lá, meu irmão, roçou, parece que deu assim, parece que deu uma visão. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Já que eu vou chegar lá. Bom, o seu João do Ovo organizou, acabou, colocou no lugar. Eu viajei resolver minhas coisas. Eu tinha umas coisas emperradas. Eu fui para o Paraná resolver lá, sabe? Umas escrituras, umas coisas. Gente, eu fui várias vezes na casa daquela mulher, não dava certo. Eu cheguei lá, com meu irmão procurando, né? Esse dia que eu vi a mulher da carrocinha. Falei, é aqui. Ele falou, não é aqui, é aqui, é que bom. Vou bater palma nessa casa. Aí bati palma, tinha uns cachorros lá, a mulher, espera um pouquinho, saiu pra fora. Eu falei, eu estou procurando fulana de tal. Não, sou eu. Eu falei, oh, meu Deus. Gente, conversamos com a mulher, resolvemos. Resolvemos. Sabe quando você tinha um peso? Tudo isso é para falar para vocês, resolvam as coisas. E falar para mim mesma, Érica, resolve. Mas a gente precisa de ajuda, tem hora. E sabe quem que é o nosso ajudador? O Espírito Santo. Amém. Gente, eu falei do seu João aqui, mas é só para vocês entenderem que nós temos o Espírito Santo. Está numa situação paralisada. Como ele falou, tem coisas que nos acomodam. Tá feio, fecha, vou trabalhar, volta, vai resolver isso. Tá feio, fecha. Mas se aqui dentro não estiver limpo, se aqui dentro não estiver organizado, para fora não vai estar, irmãos. Mas sabe o que eu pensei, Mara? Vou arrumar minha casa, porque eu também vou estar com as minhas emoções organizadas, os meus negócios, tudo organizado. Eu quero tudo organizado, porque meu Deus é um Deus de ordem. Já pensou se a estrela caísse dessa na minha cabeça? Deus fosse igual eu? Meu, nossa, nem comparação. Aí você, pá, esqueci de pôr a estrela no lugar. Ia dar certo, irmãos? Não ia. Mas isso começou a me incomodar de uma forma, eu espero que incomode vocês. Se tem coisas para resolver, eu falei coisas da casa, mas eu precisei resolver e me posicionar em questões de relacionamento, em questões financeiras. Estou devendo o mundo. A minha dívida está uma bola de neve. Vamos resolver. Pede para o Espírito Santo. Põe no papel. Põe, escreve. A clareza vem, ora. Pede ajuda para o Espírito Santo. É financeiro? É relacionamento? É um problema que, irmãos, eu passei coisas que eu achei que eu não ia conseguir resolver nunca, nem dar conta nunca. Eu falei, é o fim para mim. E vou te contar uma coisa, sabe aquela história, um abismo puxa o outro? É assim, você tem um problema, que você já é muito difícil. Aí junto com aquele problema, vem o outro, vem o outro, vem o outro, você fala, bom, acabou. Acabou. Você não quer nem levantar a cabeça, quer andar arrastando, né? Mas se nós pedirmos ajuda para o Espírito Santo, isso, desliga isso, melhorou? Quer que desliga aqui? Se nós pedirmos ajuda para o Espírito Santo,
Ele vai nos ajudar. Irmãos, a palavra do Senhor, como eu falei, mais lindo que esses testemunhos aqui, não tem. O testemunho da Mara, da irmã Nice, que foi outro milagre, só milagre. Aqui são os escolhidos do papai mesmo, viu? Pode ficar metido que vocês são escolhidos. Meu pai dá um trabalho para Deus, gente. Eu falo, Jesus. Mas nós precisamos resolver as coisas. Vocês estão entendendo? Quem tem um quartinho de bagunça lá? Gente, a minha casa vai estar tudo em ordem. Aí, conforme ele foi pintando e clareando, eu falei assim, o quarto do meu filho mofado, sabe? Tudo mofado por dentro, aquelas manchas assim. E meu filho acorda assim, Tinho. Eu falei, alguma coisa errada, esse menino não é possível, né? Acorda espirrando. Eu falei, João, vamos botar esse quarto aqui, vai? Gente, não é por nada, não é uma plana de tinta. Assim, quem conhece minha casa? Minha casa é grande. Pintou tudo. E foi, ó, seu João, vamos agora no teto aqui. E arrasta móvel, tira móvel, e põe móvel no lugar, depois passa pano, e fura a parede, e aquelas coisas. Olha, o quarto dos meus filhos ficou a coisa mais linda do mundo. Porque a bagunça ela é tão grande que as coisas vão ficando feias. Como que está seu coração hoje? Está bagunçado? Você está ficando feio? Né? Porque você sabe que um quartinho bagunçado aqui dentro deixa a gente feio. A gente fica rancoroso, nervoso, né? Coiceiro. Eu tomo cuidado para não ser coiceiro. Tem hora que eu sou coiceira. Assim, eu me policio, irmãos. Vão achar que eu sou uma... Amém? Amém? Por isso que eu preciso de Jesus, porque eu sou pecadora mesmo, né? Eu não presto. Tem hora que a gente tem que se cuidar, né? Mas quem está aí com um quartinho aqui dentro, ó, precisando limpar, precisando resolver, precisando chamar o Espírito Santo para ajudar, pôr em ordem, pôr tudo em ordem. Aí eu vou ler essa passagem, que está em Marcos 10, 17 e 22. Diz assim: o homem que desejava possuir tudo. E aí, é isso aí mesmo, em Marcos 10, 17 e 20, que falou assim: e pondo-se o caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Esse o amou, eu senti uma parte nesse amor, assim, é que Deus falou: vem comigo, você faz parte de mim, vem. Mas eu creio que esse amor de Jesus, ele já sabia o que ele ia falar, e acho que Jesus ficou triste com o que ele disse, o que ele ia falar. Falta-te uma coisa: vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse jovem rico, não sei vocês, mas parece muito comigo, tá? Eu venho na igreja, dou os dízimos, vou atrás do pregador, da palavra, ouço os pastores, faço o meu serviço aqui na igreja, tudo certinho. Não sei se combina com vocês, mas comigo está aqui. Sempre faço tudo certinho,
todas as coisas procuro fazer certo. Coisas naturais, coisas que são possíveis fazer. Tudo que está ao nosso alcance, eu tento fazer. Erro muitas vezes, mas tento acertar sempre. Então, esse jovem rico tem muito a ver com a igreja, comigo, né? Só que faltava uma coisa para ele. E essa coisa estava atrapalhando ele, porque ele tinha coisas que ficavam na frente e atrapalhava o que era mais importante, que é o eterno. Então, Jesus falou, então, essas coisas que te atrapalham, descarta, porque no seu caso, está atrapalhando, então tira da frente e vem, segue-me. E poucas pessoas, você vê Jesus falando, vem e me segue. Poucas. Porque tem passagens que fala a gente vai chegar em outras, fala para o seu povo, não precisa vir aqui, vai e fica quieto, não precisa falar nada, e muitas vezes eles falavam, vai e segue, vai e fica ali, vai e fala para a sua família, vai e volta, mas poucos ele fala, segue-me. E para esse ele falou, segue-me. E ele falou, não vai dar, isso daí vai fazer falta para mim, tal, natural. Tal. E ele ficou triste com isso. E eu digo, Vini, se puder um fundinho aí, seria top, meu amigo. Obrigado. Aí, então, onde que eu vou falar com esse quase cristão? Jesus é tudo para existirmos. De forma natural, para a gente sobreviver, a gente precisa de comida, bebida e o ar. Né? De forma natural, a gente vive desse jeito. E quando falamos de comida, a gente lembra de pão. Pão físico, natural. E quando falamos de bebida, lembramos de água. Então, nós somos compostos de parte material e parte líquida. 70%, pastor? 70% de água, certo? Então, por sinal, vamos, colocar um pouquinho aqui. E onde eu vou chegar com isso? Aí Deus falou comigo, por que quase cristão? Eu vou colocar a água, e a água que nessas passagens a gente vai ver da água que eles enxergavam e da água que realmente nós precisamos. Então, em João, versículo 4, 7 a 9, está dizendo assim, veio uma mulher de Samaria tirar água. Então, a mulher de Samaria queria água, essa água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E quando ele fala, dá-me de beber, Jesus sempre vai nos pedir algo que temos. Ele vai provocar uma situação natural, vai provocar algo que você tem, que eu tenho, que ele vai pedir. E nesse caso ele pediu água. Porque porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher de Samaritana, como, sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os Jesus não se... entre parênteses aí, porque na época, Jesus não se comunicavam com os samaritanos, ainda mais mulher. Então, essa mulher, ela estava colocando as coisas que ela entendia e ela sabia até aquele momento. Como você, judeu, homem, vindo falar com uma mulher de Samaria, além de Samaria, era mulher. Então, ele não deveria estar falando.
Mas Jesus veio para quebrar protocolos e quebrar o natural e fazer o sobrenatural em nossas vidas. Então, aí começa a conversa. Em João 4, de 10 a 19, diz assim, aqui, Jesus respondeu a ela, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que tu dizes, dá-me de beber, tu lhes pedirás. A ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Então, aqui novamente, Jesus falando de algo de cima e ela não enxergando ainda, assim como nós não enxergamos muitas coisas que falamos aqui e vemos de forma natural. E ela falando, mas você nem tem balde, como é que você vai fazer para descer? Você está aqui, que água é essa viva? Eu só conheço a água aí do fundo e mesmo assim você não vai conseguir pegar. Porque você não tem balde, não tem o que pegar. Como que você vai pegar? Com a mão? Não dá. Ela pensando assim, continuando. E és tu maior que Jacó, ela natural de novo. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele o próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Para frente, mais uma. Jesus respondeu-lhe e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. É a água que estava no poço. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, porque não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe, vai, chama o teu marido e venha cá. Então isso aí, justamente ele fez para poder provocar essa parte dela, que ela teria que falar com ele, a sinceridade. Jesus, quando chega com a gente chega com uma parte que ele se abre, que ele se entrega, e nós teremos que entregar o nosso eu, o sincero nosso, porque não dá para esconder nada de Deus. Não se pega Jesus de surpresa, em hipótese nenhuma, nunca. Então, ele provocou isso. Vai, chama teu marido e vem cá. 17. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Aí Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora que tens não é teu marido. E o que tens não é teu marido. E disseste, com verdade, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então ela reconheceu que ele era profeta, porque fazia, ele sabia, né, por revelação, que ela passou por essas situações, e ela sabia, não contou para ninguém, então falou, opa, esse cara é profeta. Mas mal sabia ela que ela estava falando com o próprio Deus, né? Então, vamos seguindo aqui, que vai vir a revelação. A revelação para ela, o link de abertura para ela, quando abriu a torneira, porque assim, a gente sabe que existe luz, existe energia elétrica, mas só vai acender essa luz se a gente tocar ali. Então, até o momento, havia esse ambiente de que seria revelado algo para ela, mas até aquele momento só estava no ambiente e ela não tinha captei sua mensagem. Aí em 4:26 dá o start, liga a luz. Jesus disse-lhe, eu sou o que falo contigo. Então aí teve o start em 28, 29, continuando, 28 e 29,
deixou-lhes a mulher do seu cântaro. Então, na verdade, o que ela veio buscar, acabou nem sentindo falta, porque a água que ela tinha pegar, a intenção que ela tinha de ir lá para pegar era a água, mas do jeito que ela tinha recebido, do jeito que ela tinha falado com Deus ali, ela nem quis saber dessa água mais. Falou, essa água eu nem quero. Aí deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura, não é este o Cristo? Que é o Messias que eles aguardavam. E aí ela deu start. Ela percebeu que ele era o próprio Deus. Ele era o Messias tão aguardado por aquele povo judeu sofrido. E aí ela foi e virou a cristã. De quase crente, quase cristã, ela virou a cristã e foi pregar a palavra. Falou, o cara, vem todo mundo. O Messias está lá, é ele que está lá, é o Salvador, é o nosso Redentor. Ele veio para nos salvar. E foi falando para aquelas pessoas todas ali. Então, muitas vezes a gente se coloca nessa situação assim de tentar enxergar as coisas no natural, sendo que o natural é somente para ser usado para que possamos alcançar o cristão, o ser cristão. Então, somente aconteceu com ela quando o Espírito Santo abriu. Quando o Espírito... Ixi, paguei aqui, Vini. Eita. Aí, isso. Pronto. E aí, de quase cristão que ela estava, foi para cristão no momento que ela viu e reconheceu que era o Senhor ali. E eu cheguei nesse texto pensando sobre a eternidade. Onde eu vou querer passar a eternidade? Né? Aqui eu sei que a vida é passageira, os dias têm se aumentado porque a ciência tem permitido isso, né? Antes as pessoas faleciam aos 50, hoje a gente sabe que tem pessoas que vivem até os 100, tem pessoas que estão bem em 100 anos, né? Mas isso é passageiro, a gente olha e fala, nossa, 100 anos é muito, isso é passageiro, porque nós temos uma eternidade para estarmos com o Senhor. E Lucas 16, versículo 19, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber das suas feridas. Quem contou essa parábola foi Jesus. Jesus estava conversando com os discípulos e ele contou a eles esta parábola. E a gente vê então um contraste de uma pessoa que vivia no luxo, que tinha muito dinheiro, que era muito rico, que vivia de forma perdulária, né? Gastando tudo que tinha, esbanjando, que era insensível, que não se atentava para as necessidades de Lázaro. E na frente da casa dele havia um mendigo cheio de feridas, que até os cachorros iam lamber essas feridas. E a palavra conta aqui que Lázaro foi deixado lá. Eu imagino algo assim. Alguém colocou Lázaro lá porque tinha esperança que talvez o homem rico fosse ajudá-lo. Sabe aquela coisa assim? A gente sabe que fulano gosta de cachorro, vou deixar essa ninhada lá, porque eu sei que eles vão cuidar, eles não vão jogar. Eu trabalhei num posto que a gente adotou um cachorrinho, a gente adotou o Galvão. O Galvão tomava banho, o Galvão tinha ração, tinha vacina, ele era todo, até um dia que a gente precisou desfazer dele, porque a supervisão não permitiu mais, ele nem ficava dentro da unidade, ele ficava lá fora, mas
E as pessoas sabendo disso, sabendo, vira e mexe, às vezes a gente chegava na unidade segunda-feira, às 7 horas, olhava, tinha uma caixinha lá, tinha cachorrinho ali dentro. Um animal já é triste. Imagina alguém pegando uma pessoa cheia de chagas e deixando na porta de um outro alguém. E Lázaro, em hebraico, quer dizer Deus me socorreu. Vamos adiante. Versículo 22 diz assim: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Quando a Bíblia se refere ao seio de Abraão, né, lá no Antigo Testamento, eles usavam bastante essa expressão. O seio de Abraão nada mais é do que um lugar de honra para onde as pessoas que criam em Deus eram levadas. Né? É um lugar de consolo para os justos. Isso nós vamos ver mais adiante, depois do versículo 25. Mas aí conta também que o rico foi para o Hades. E Hades pode ser traduzido como inferno, um lugar de tormento, caracterizado pelo fogo. Um lugar de sofrimento constante. Eu acho interessante também porque o mendigo, Lázaro, tinha um nome. O rico não tinha um nome. O Senhor cita o rico e o Lázaro. Versículo 24, perdão. Então, chamou, no caso aqui, o rico, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E o rico, na vida dele, ele quis riqueza, luxo, poder viver bem, poder comer bem. E eu imagino que ele devia dar muitas festas, não só o rico, mas muitas pessoas que frequentavam a casa dele, entravam e saíam e passavam ali por Lázaro deitado no chão. E eu posso imaginar a tristeza de Lázaro de ver aquele homem passando por ele, entrando e saindo, sem nunca ter se compadecido da vida dele, sem nunca ter estendido a mão para ele. Já Lázaro, ele queria uma oportunidade de ter suas chagas curadas, de ser alimentado, de ter pelo menos uma vida um pouco mais digna, sendo que ele tinha uma pessoa tão rica e que poderia ajudá-lo. Mas a Bíblia que a gente acabou de ler, nós vimos que a vida não acaba na sepultura. E na eternidade, o que aconteceu? A situação dos dois se inverteu. Aquele que tinha tudo, aquele que nunca precisou pedir nada para ninguém, experimentou o que significava mendigar. Mendigar é uma palavra forte, porque é uma palavra que a gente implora por algo. Só que mais do que isso, é implorar com humildade, implorar de forma humilde. Por isso que quando a gente fala de humildade diante do Senhor, não é para se colocar diante do Senhor como um pobre coitado, mas é para se colocar diante do Senhor como aquele que sabe que nada é e que o Senhor tudo pode. Humildade é se colocar numa posição de dependência do Senhor. E aí então o rico pede gotas de água para Abraão. Curioso é que ele fala assim: vai Abraão. Mas ele nunca se colocou como filho de Abraão enquanto ele era vivo. Mas ali ele lembrou de falar pai Abraão. E curioso é que ele fala, pai Abraão, fala para o Lázaro molhar o dedinho dele e me trazer água. Estava achando que o Lázaro era o serviçal dele, o copeiro dele, né? Ele não entendeu nada.
Acho que até aquele vida não tinha entendido nada. E a Bíblia também fala que tinha um abismo entre eles, de forma que um não podia passar daquele lugar de consolo que ele estava para ir para aquele lugar de sofrimento eterno, e o que estava no sofrimento eterno não podia ir para o lugar de consolo em que estava Lázaro. Os destinos destes dois homens, a partir da morte deles, se tornou irreversível. Porque depois que a gente morre, não tem mais salvação. A salvação é enquanto nós estamos aqui. É aqui que nós podemos louvar ao Senhor, disse o Toro. É aqui que o nome do Senhor é engrandecido, independente das circunstâncias. Eu não estou aqui pregando uma vida de pobreza e de miséria, porque eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor tem prosperidade para dar para cada um de nós. Mas é para a gente poder entender o contraste do que o Senhor nos traz. Jesus era muito bom, e Jesus às vezes ele era duro, ele era firme, ele usava às vezes exemplos chocantes, porque eu acho que se ele não usasse, eu posso dizer por mim, talvez não me tocasse, né? Talvez não me chamasse a atenção. E aí então, versículo 27 diz assim: ele respondeu, o rico, né? Então eu te suplico, pai. De novo ele chama Abraão de pai. Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É muito interessante, porque na hora do sofrimento, ele lembrou que ele tinha irmãos. Ele queria então novamente ordenar a Lázaro que Lázaro fosse lá e avisasse os irmãos deles. Mas não tem comunicação entre vivo e morto. Como já foi dito, nosso Deus é um Deus de vida. A nossa oportunidade é enquanto estamos vivos. Não há uma segunda chance de salvação depois da morte. A morte encerra a oportunidade de salvação. É por isso que as pessoas que trabalham na capelania se empenham tanto em visitar o TI, ver se a pessoa dá pelo menos um sinal de que ela está entendendo o que está sendo dito. Porque a gente compreende que depois que aquela vida se for, não tem mais o que fazer. É aqui que a pessoa tem que entender o sacrifício que Jesus fez para dar vida e salvação para cada um de nós. E ali no versículo 29, Abraão respondeu para ele: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Moisés e os profetas nada mais era do que os livros do Antigo Testamento. Enquanto era vivo, o rico não se atentou para aquilo que dizia as Escrituras e nem para aquilo que as Escrituras ensinavam. E agora ele estava com receio que os seus irmãos caíssem no mesmo erro. Amados, a palavra do Senhor é suficiente para levar o homem ao arrependimento. É a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum milagre vai convencer uma pessoa que se recusa a crer. Não adianta. Se a nossa mente, o nosso coração estiverem fechados, estiverem resistindo ao Espírito Santo, se nós rejeitarmos a palavra, não vai ter prova nenhuma que vá fazer com que a pessoa venha mudar de opinião. E aí a Bíblia diz algumas coisas a respeito disso. João 5, versículo 45. João 5,45 diz assim: contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai.
Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então Jesus estava lhe dizendo, se vocês creram naquilo que foi apresentado para vocês no Antigo Testamento, como que vocês vão crer em mim? Não tem como. Se a gente não crê que a palavra é o nosso manual de regra e conduta, não vai adiantar, não vai ter salvação. Por quê? Aqui, próximo, Lázaro, que era amigo de Jesus, foi ressurreto. Após a ressurreição de Lázaro, a perseguição a Jesus só aumentou. Nem diante de alguém que estava morto, há 3 dias ressuscitando, eles acreditaram. A conspiração daqueles líderes religiosos, daquelas pessoas que entendiam do que o Senhor falava, só aumentou contra o Senhor Jesus. Por outro lado, muitos que creram e que estavam com o coração amolecido pelo Espírito Santo, aqueles que tiveram fé, foram salvos. E nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente deseja, com as nossas ambições, com as nossas atitudes, enquanto estamos aqui, durante a nossa vida. O que a gente vive hoje vai definir o nosso futuro e, mais do que tudo, vai definir a nossa eternidade. Não tem, como eu disse, não tem nenhum problema em ser rico ou em querer ser rico, mas a riqueza não pode ser o nosso único objetivo. Não pode ser algo assim, eu sou rico, estou bem, vou me apoiar nisso aqui, uma hora eu aceito Jesus. Não, a riqueza não pode ser nem seu único objetivo e nem o seu apoio. Você tem que estar firmado no Senhor, porque o Senhor já nos deu essa oportunidade. Porque os padrões deste mundo não são iguais aos padrões do Senhor. São muito diferentes. Nós temos visto por aí. Infelizmente, o que o mundo ensina contraria muito a palavra. E eu acho que talvez muitos do que aqui vivem em posição de destaque, talvez um dia vão estar numa posição inferior. E muitos do que têm se colocado numa posição humilde, numa posição de aprender, talvez estarão em posição de destaque na eternidade, ao lado do Senhor. Tu